Ok. Bom, vamos iniciar então com o boletim, né? Os pedidos do boletim lá na oração da igreja são os mesmos, né? Sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência, né? Nas atividades da igreja, regularidade nas contribuições, dízimos e ofertas, evangelismo e missões. Lembrarmos dos enfermos, presbíteros, diáconos e irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. A família missionária também está lá no Senegal. É a obreira Vildine e seu marido Jerome, seus filhos. Vamos orar então para a nossa igreja e pelas missões. Ô Joaquim, eu vou pedir para você orar pelas missões, por gentileza, e em especial para essa família missionária lá no Senegal. E eu vou orar pela igreja. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais esta manhã que o Senhor nos permite reunir, Pai, para aprender a Tua Palavra, para poder ter uma escola dominical, mesmo que à distância, mas permanecer nos ensinamentos do Senhor, Pai. Quero te agradecer por cada um que pôde participar e que o Senhor traga os que não estão participando, desperte neles o coração de também participar conosco. Quero te pedir, Senhor, pela família da obreira missionária do Gildene, que está no Senegal, Pai. Que nós não sabemos, Pai, muitas das vezes, como é essa situação dos obreiros em outros países. Sabemos que são países mais difíceis, mais resistentes ao Evangelho, Pai. Sabemos que muitas dificuldades esses obreiros podem estar passando. Nós pedimos, Pai, humildemente, que o Senhor venha fortalecê-los, Pai, supri-los, Pai, e dar tudo aquilo que eles precisam para continuar com a tua obra, Pai. Saúde, disposição, ânimo e principalmente a tua palavra, Senhor. Que eles tenham sempre a tua palavra em mente, Pai, para levá-la a quem precisa, Pai. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, no mesmo espírito de oração, Pai, pedimos a Ti pela igreja do Senhor, Pai, espalhada por todos os cantos da terra, espalhado, ó Deus, pelo Brasil, por essa nação. Ó Deus, pedimos a Ti, tem misericórdia, ó Deus, da Tua igreja. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti por esse contexto de pandemia, Pai. Sabemos que isso é juízo Teu sobre todas as nações, sobre todos os homens, sobre o pecado humano. Ó Deus, pedimos a Ti, Pai, misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, Pai, da humanidade. Senhor, pedimos a Ti, Pai, pela igreja brasileira, amplamente, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti, reforma a igreja brasileira, Pai. Que a igreja brasileira volte, Senhor, a Tua Escritura, que a igreja brasileira volte às palavras, Pai, da Tua Escritura, ó Deus. Pedimos a Ti agora também pela nossa igreja, Pai, pela igreja presbiteriana do Jardim Canadá. Ó Deus, pedimos a Ti por cada família, Senhor. Ó Deus, olhe por cada família, ó Deus, fortaleça as famílias que são a unidade, ó Deus, de toda a sociedade. Ó Deus, fortaleça cada família no temor do Senhor, no estudo da Tua palavra, na oração, na frequência nas atividades da igreja, nas contribuições, ó Deus, no evangelismo simples, ó Deus, de ser testemunha sua em qualquer lugar, no trabalho, na igreja, na rua,
nas compras, em todos os lugares, Pai. Que, ó Deus, sejamos testemunhas fiéis, onde quer que estejamos. Senhor, pedimos a Ti em especial pelos dízimos e ofertas, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Incomoda, Pai, cada um a estar cumprindo, Pai, o compromisso que assumiu com a igreja, Pai. Dá, ó Deus, condições financeiras, Pai, dessa ajuda para a igreja. E, Senhor, agradecemos pelo seu mover sobre a igreja, ó Deus. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, pelas curas, pelas respostas às orações. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu evangelho. Ó Deus, oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Rafael, seu microfone está no mudo. Tá sem som, Rafael. Você fechou. Eu fechei. Essa foi boa. Bom, Vamos continuar então o livro de Isaías. Compartilhar aqui. Espero aí que todo mundo esteja vendo. Bom. Na última aula, então, nós caminhamos aí por esse último bloco do profeta Isaías. E, assim, né, a gente viu o quão rico, a gente está vendo, né, o quão rico é o livro do profeta Isaías. Né? Nós vimos já a natureza de Deus, que se expressa, né, na sua soberania sobre a história, na sua soberania sobre as nações, sobre tudo o que acontece na história. Nós vimos os anúncios de Jesus Cristo, os vários anúncios de Jesus Cristo e sua interpretação, principalmente nós vimos Isaías 42, 1, e nós vimos lá a profecia sendo cumprida em Mateus 12, 15, isso ainda na aula retrasada. Nós vimos a loucura da idolatria, nós vimos a profecia de Ciro, nós vimos também que Deus confronta a nação babilônica, Deus confronta os deuses babilônicos, e toda a nação e todos os deuses babilônicos se prostrariam perante Deus. Eles iriam para o exílio. A Babilônia também ia para o exílio. E as estatuetas e os deuses deles não adiantariam nada diante disso. E nesse contexto foi que a gente viu lá a festa de Aquitu. Nós vimos a profecia do servo sofredor e nós vimos o cumprimento, né, versículo por versículo dessa profecia no Novo Testamento. O servo sofredor de Isaías é Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar e terminar, em nome de Jesus, o livro de Isaías. Se os irmãos bem lembram, a gente terminou a aula passada no capítulo 53. Então, nessa aula nós vamos finalizar o livro até o 66. Bom, o capítulo 54, ele é um pequeno bloco junto com o capítulo 55, que mostra um chamado de Jerusalém. Está aí no slide o chamado para Jerusalém. Chamado para quê, né? Chamando com qual objetivo, para qual propósito? O chamado é para o louvor a Deus pelas bênçãos que Deus prometeu e que vai fazer sobre Jerusalém
e Judá. Olha aqui o verso 1, o que diz: Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha o 4. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus promete a essa infértil, né, a essa estéril Jerusalém, que não tem filhos, né, que não tem prosperidade, terra farta e povo numeroso. A nação expandirá o seu número. Versículo 3: porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. E, irmãos, isso é interessante porque mostra a natureza do plano de Deus. Deus, ele repreende duramente o seu povo, duramente o pecado, o erro, a transgressão, a aliança cometido pelo seu povo. Nós já vimos várias punições: exílio, mortes, reis desonestos, reis corruptos, reis que faziam besteiras, né, e prejudicavam o povo, guerras, tributos altos. Nós vimos isso tudo são juízos de Deus sobre a nação de Israel. Tudo isso Israel passou por justiça de Deus. Deus estava sendo justo ao trazer isso sobre Israel, porque Israel pecou. Porém, Deus, após disciplinar o seu povo, o que ele faz está no versículo 8. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento. Então, juízo de Deus. Mas, com misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. O plano de Deus, então, é esse. Deus pune o pecado, sim. Nenhum pecado passa impune diante de Deus. Porém, Deus continua comprometido com a sua promessa de salvar o seu povo escolhido. Salvar aqueles que se arrependessem diante dele, se prostrassem diante dele. E o 55, então, vai complementar esse chamado de Jerusalém para louvar a Deus pela sua promessa. O povo deveria confiar nele, confiar em Deus e em suas infinitas misericórdias. Olha o versículo 2. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Muito interessante, né? Porque Deus está chamando ao povo, está chamando o povo a parar de gastar dinheiro com coisas que não trazem a satisfação final. Deus está dizendo, parem de gastar dinheiro com essas coisas. Então, no que o povo deveria investir? No que diz o versículo 3: deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês,
que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O povo deveria investir nisso. Nisso que o povo deveria gastar seu dinheiro, né, entre aspas. Porque Deus estava comprometido com essa aliança. Deus estava comprometido com a aliança com o povo. O povo deveria investir no sentido de tempo, de presença, de ter uma vida diante de Deus. Não deveria, como diz o versículo 2, gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Deveria investir sua vida com o Senhor. E o capítulo 56 é interessante porque ele vai começar a abordar, né? Os irmãos desculpem, mas tá ruim minha voz aqui. Bom, vamos ver se melhora, né? O capítulo 56 a 58 fazem uma série de aplicações e observações a respeito do sábado, na importância de guardar um dia para o Senhor. Eu vou falar um pouquinho mais baixo para ver se minha voz aguenta. Aí os irmãos podem aumentar aí o volume dos fones. O contexto de Isaías 56, 1 a 8. Então, esses primeiros 8 versículos do capítulo 56 é que alguns estrangeiros e alguns eunucos poderiam estar tristes, porque aparentemente Deus preferia israelitas. Irmãos, acho que eu vou pegar uma pastilha que os irmãos... Bom, vamos começar de novo então esse capítulo 56. O contexto desses primeiros versículos é que alguns estrangeiros e eunucos poderiam estar tristes, porque aparentemente Deus preferia israelitas. Lá em Deuteronômio 23 diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam indo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Então, nesse contexto aqui, novamente Deuteronômio, então o povo estava prestes a entrar em Israel e Moisés está advertindo ao povo: não deixem que esses amonitas e moabitas entrem na Assembleia do Senhor, porque eles fizeram isso. Porém, nós sabemos que o pensamento desses estrangeiros e eunucos, lá em Isaías, não está correta. Nós sabemos, pela leitura que fizemos de Isaías, Salmos e todo o Antigo Testamento, que isso não era verdade. Deus tem misericórdia daqueles que estão em relacionamento com Ele, fossem israelitas ou não fossem israelitas. Não havia essa distinção. Deus tem misericórdia daquele que está em aliança com Ele. Esse é o caso dos estrangeiros. Agora, o caso dos eunucos. Bom, primeiro, o que são eunucos, né? Eunucos eram servos do harém dos reis, né? Então, os eunucos eram aqueles que cuidavam de todas as mulheres que serviam ao rei.
Então eles eram castrados para não ter o risco das mulheres do rei traírem o rei com os eunucos. Então eles eram castrados. E por esse fato, pelo fato de não poderem ter filhos, eles pensavam que não teriam misericórdia da parte de Deus. Isso é um aspecto cultural muito forte, né? Porque na época a pessoa se considerava uma pessoa rica, abençoada, se ela tivesse muitos filhos. Aspecto cultural daquela época. Mas, irmãos, a graça de Deus é muito maior do que continuidade sanguínea com a nação de Israel e é muito maior do que poder gerar filhos. Olha o que diz 56, 6 e 7. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, assim todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora eu vou abrir rapidamente em Gálatas 3, 21. Diz assim: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Desculpa. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há essa separação, não há essa divisão. A graça de Deus está disponível a todos, seja ele infértil, né, como os eunucos, seja ele estrangeiro. Essa figura aí são eunucos desse relevo aí assírio na sala do trono do rei Sargão. O capítulo 57 é um resumo dos pecados de Israel. Cegueira espiritual, injustiça e idolatria eram a síntese da vida do povo. Porém, os versos 14 a 21 encerram o capítulo mostrando que, por mais que o povo fosse mau, Deus era misericordioso com os que se arrependessem. Novamente, tem esse contraste muito forte, né, que é típico do livro de Isaías. A misericórdia do Senhor, olha o versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus está com os arrependidos. Deus está com aqueles que se arrependem de seus pecados. Aqui é a graça de Deus. Mas agora olha o versículo 21. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Então é um contraste, né, entre a misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem e a justiça de Deus para com aqueles ímpios. Capítulo 58, Deus revela a importância de obedecer ao sábado.
Então, fechando aí esse bloco da importância do sábado. Só obedecer o sábado? Não. Praticar a justiça também. Nós vimos que Deus tem misericórdia dos eunucos e estrangeiros que guardavam o sábado, assim como o arrependimento humilde dos exilados. Deus tem misericórdia com os exilados que se arrependiam humildemente dos seus pecados. Isaías vai unir esses dois temas, o dos eunucos estrangeiros e o dos exilados, né, que eram israelitas, convocando o povo de Deus a observar o sábado de maneira correta. Olha o versículo 3. Dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas isso em conta? Acontece que, no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Não adianta jejuar se está praticando injustiça. Não adianta. Qual injustiça? Explorando seus trabalhadores com trabalho contínuo. Não tem descanso um dia da semana. Não tem descanso sabático. Não adianta jejuar. Não adianta. Não adianta nada. Irmãos, nós vimos lá em 1 Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Eles estavam buscando a aprovação de Deus pelo sacrifício. Mas Deus não quer atingir o estômago do povo. Deus quer atingir o coração do povo. Irmãos, honremos o sábado, que no Novo Testamento, que para nós hoje é o domingo. O domingo ele foi feito para o descanso, para o serviço a Deus. O capítulo 59 vai iniciar esses dois blocos de perguntas e respostas. Isaías vai guiar os seus leitores para respostas adequadas quanto às suas profecias. Então é uma orientação ao povo agora, prática, né? Esse capítulo vai mostrar o chamado de Isaías para que o povo se arrependesse. Versículo 1 e 2 do 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha o 18. Segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários furor, aos seus inimigos o que merece. Nas terras do mar, a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Irmãos, Deus está chamando o povo, se arrependam. A justiça de Deus vai vir sobre todo o pecado, inclusive o pecado de Israel. Isaías chama o povo a se arrepender. E é engraçado sempre esse contraste de justiça e graça. O capítulo 60 é um contraste com o capítulo 59. É um fato que nós já vimos ao longo de todo o livro de Isaías. O contraste, justiça e graça. O capítulo 59 falou de justiça, como nós vimos.
Deus pune o pecado. Agora, no capítulo 60, Isaías mostra a graça de Deus sobre o seu povo. Sião, Jerusalém, será redimida e será a luz, um instrumento para a graça de Deus. Nações que estão em trevas virão para Jerusalém para encontrar a luz. E em grande número, povos em grande número virão para Jerusalém para ver essa luz. Israel será a bênção para os povos. Olha o que diz o 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O ano aceitável do Senhor significa o ano do favor do Senhor. E essa é a base para a proclamação das boas novas, o favor do Senhor. Olha o que diz Lucas 4, Lucas 4, 16 a 21, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Irmãos, esses versículos de 1 a 2 de Isaías 61 são cumpridos em Jesus Cristo. Esses versículos predizem acerca de Jesus Cristo. Ele pregou o favor do Senhor. Ele anunciou o ano aceitável do Senhor. É Jesus Cristo quem anunciou o favor de Deus. O capítulo 62 é interessante porque ele mostra o casamento entre Jerusalém e o Senhor. Isaías descreve um grande casamento entre o Senhor e a sua noiva, entre o Senhor e o seu povo. Jerusalém é o foco. O pano de fundo do casamento é a salvação da nação do exílio. E os 63, versículos 1 a 6, mostram um julgamento sobre as nações. Irmãos, o contraste é claro. Jerusalém será salva, Jerusalém será exaltada. Porém, os adversários de Deus, tanto os outros povos quanto os adversários de Deus, judeus mesmo, serão punidos. Os adversários de Deus serão punidos. E do verso 7 até o final do capítulo 64, Isaías segue uma estrutura de lamento e arrependimento, lamentando pelos pecados e chamando ao arrependimento pelos pecados. A ordem para os leitores é clara: lamentem pelos pecados e se arrependam desses pecados. O 65 fala acerca do futuro. São as bênçãos de Deus que o povo de Deus
irá receber no reino de Deus futuro. Os rebeldes receberão a sua punição. Porém, os que se arrependerem e se refugiarem em Cristo, olha o que diz. 65, 17 e 18. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Irmãos, os que se arrependerem vão morar nesses novos céus e nova terra. 66, para finalizar o livro de Isaías. É interessante porque o profeta Isaías escreve uma conclusão mesmo, no capítulo 66. É uma grande conclusão de todas as profecias do livro, capítulo 66. E qual que é esse resumão, entre aspas, essa grande conclusão? A justiça de Deus virá sobre os ímpios. Sejam eles israelitas, ímpios, sejam eles pagãos ímpios. A justiça de Deus irá sobre esses homens. O povo de Deus seria restaurado. O povo de Deus seria salvo pelas mãos de Deus. Mas não ficaria restringido à nação de Israel. Todas as nações que se curvassem diante de Deus seriam salvas pela palavra de Deus. Aqui está a conclusão do livro de Isaías. Esse último ponto nos lembra das tantas vezes que nós vimos as profecias acerca de Jesus Cristo e o anúncio, né, desse evangelho que não se limitaria ao israelita. Ele abrangeria também nós gentios, que não somos israelitas. Bom, irmãos, fazendo uma conclusão aqui, e já finalizando nossa aula, o livro de Isaías é muito rico. O livro de Isaías é diverso, tem muitas formas literárias. Ele é denso de aprendizagem para os nossos dias. Irmãos, que as palavras do profeta, que as palavras de Isaías estejam gravadas em nossos corações. Bom, irmãos, antes de abrir, peço perdão porque realmente ficou aí uns 2 minutos de silêncio, né? Agora a minha voz já voltou, olha pra você ver, né, como é que é as coisas, né? Mas eu peço perdão porque realmente tá com pó aqui no meu quarto, além de estar mais quente e tal, aí minha garganta não é muito santa. Tá aberto então para os comentários, por favor, e dúvidas. Bom, Rafael, eu queria só ressaltar o que a Marlene falou a respeito do capítulo 55, né? E como se a gente se esquece muitas vezes, né, das promessas do Senhor, né? E Deus está sempre pronto a nos abençoar, mas nós muitas vezes insistimos em não ver, não é? Fazemos coisas que não é agradável a Ele, não é? E é belíssimo mesmo, viu, Marlene? É um capítulo, assim, maravilhoso. Desses, assim, que não tem o pessoal que abre a Bíblia e deixa numa página escrita assim, né? Normalmente é o Salmo 23. Então, a gente devia deixar aberto Isaías 55. Salmo 91 é lindo demais. Eu fiquei lendo, e agora, quando o Rafael leu lá que Jesus
lá na sinagoga, né? Pega o livro. É incrível demais. A gente torna a ver assim, como que Deus, lá em Isaías, ele profetizou através de Isaías e confirmou quando Jesus veio. Deus é tremendo demais. Isso é muito bonito mesmo, né? De ver o que a gente leu sendo citado 600 anos depois pelo próprio Deus. Isso é muito bonito mesmo. É igual um dia desse eu vi alguém falando assim, acharam não sei aonde e tal, um pedaço de alguma coisa que falaram que é provável ser da arca de Noé. E aí você fala assim, nós que cremos, né? A gente não precisa de um pedaço da arca para crer Exatamente. que existiu. Mas tem um monte de gente aí que vai calar diante disso. Ixi, o negócio da Bíblia estava certo mesmo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós mesmos, cristãos, fazemos isso, né? Nós queremos sempre tentar assim, juntar a ciência para assim, fazer uma coisa, assim, uma junção, né, com a palavra de Deus, como se a ciência dissesse a palavra de Deus é verdade, e não a palavra de Deus fosse verdadeira por ela mesma, né? Principalmente Gênesis 1 e 2, sabe? Principalmente esses capítulos, sabe? A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira, e assim, é ótimo que a ciência esteja caminhando em direção à verdade, que é a palavra de Deus. Mas a gente não pode cair nessa bobagem de tentar, né, colocar a ciência, colocar o que as pessoas dizem para que, como se o que a ciência diz fosse verdade, não a palavra de Deus fosse verdade por ela mesma. Isso é muito importante. A própria palavra diz, né, que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Exatamente. Né? Igual a Marlene falou aí, que acharam um pedaço da arca, igual o pessoal vende relíquia da cruz, né? Se for juntar os pedaços tudo, dá umas 15 cruzes. Né? De tanto pedaço de pau que eles arrumam aí, fala que é pedaço da cruz. Isso não resolve nada, né? Resolve o significado e o sentido da cruz no nosso coração, na nossa vida, né? O Moreira queria falar? Não, eu só queria dizer o seguinte, que às vezes essa semana eu fiquei com a mãe da minha patroa lá na casa dela. Oi, Marlene. Vou falar então, hein? Pode falar, aqui, fala, Moreira. É o seguinte, não, que às vezes... ela estava lá falando assim que... Ela tava... É só... Pode falar. É a internet que deve estar dando Moreira, esse atraso. Não, é o seguinte, que às vezes a pessoa quer que a ciência descubra que realmente o que está na Bíblia é verdade, mas não para acreditar, né? Mas por ver, né? Aquela coisa de ver, sempre ver, não pela fé, né? Pode falar. Eu tava com a mãe da minha patroa essa semana, e aí ela tava falando comigo assim, que ela reza, mas que falta um negócio assim no coração, uma luz, um negócio no coração dela. Eu falei, sabe o que falta? Te falta a graça de Deus. E eu não vou conseguir te explicar, porque assim, a graça de Deus, ela chega no coração da gente, ela é sentida. Será que eu ainda vou sentir isso? Eu falei, vai sim, sabe? Só que você tem que buscar a Deus e tal, e você vai sentir, porque é uma coisa maravilhosa demais, mas ela chega até a vida da gente. Outra coisa que eu estava lembrando disso, dentro desse estudo aí, né, que a gente está falando assim, de coisas baseadas em fé e tal. Quando surgiu aquele livro, O Código da Vinci,
um presbítero lá da Igreja Presbiteriana Vida Nova falou assim, olha, gente, tem algumas igrejas aconselhando a gente não ler esse livro, porque a fé das pessoas podem ficar abalada. Eu falei com ele assim, Oliveira, eu não acho não acho isso não. Acho que a pessoa, se ela quiser ler, ela pode ler, porque a Bíblia ela é viva e eficaz. A Bíblia, a presença de Deus na vida da gente, o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, não vai ser um livro secular que vai apagar de forma nenhuma, não. Sabe? Aí isso foi assim, até um debate na escola dominical, tal, a gente falando sobre essas coisas que, igual você falou, Rafael, as pessoas tendem a inverter o negócio, né? Em vez de ser a Bíblia, que é a verdade provando, eles querem que a ciência comprove que a Bíblia está falando a verdade. E para falar a verdade, para essas pessoas que acham que a ciência diz a verdade, não adianta nada a Bíblia achar lá um pedaço da Arca de Noé, porque a ciência ela não é exata. Da mesma forma que tem um cientista que vai dizer que aquilo é um pedaço da Arca de Noé, vai ter um outro cientista lá que vai falar que não é, entendeu? Então... Ô, Rafael. Oi. Agora esse negócio de café. Sem cientista fala que tomar café faz muito mal pro corpo. Tem gente que fala que não, faz bem. E aí dia a dia. Pois é. Então, assim, essas pessoas que confiam na ciência, que querem colocar a ciência, colocando a ciência que provando que a palavra de Deus é verdade, elas podem cair nessa coisa, nessa falsidade, porque não é a ciência que diz o que é verdade, é a palavra de Deus que é a verdade. A palavra de Deus não precisa ser provada, ela é a verdade. Isso que a gente tem que tomar cuidado com essas abordagens. Bom, irmão, você ainda está aberto aí para alguém que queira perguntar, alguém que queira dizer mais alguma coisa. Aqui, eu queria dizer o seguinte, primeiramente agradecer a Deus, né, pela sua vida, né, porque eu tenho visto que nas suas aulas aí, você tem tido tempo para pesquisar, buscar, trazer uma mensagem clara para nós, né? Por isso nós oramos por você e pedimos a Deus que abençoe a sua vida, tá? E a gente agradece. Verdade. Obrigado. Estou... graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Glória somente a Deus. Exatamente. Sempre aí. Eu gostaria de colocar algumas... Para encerrar, né, o nosso tempo aqui, tem a ver com o nosso dia, né, com o 7º dia que nós estamos nele, né, e trazer só uma reflexão rápida em cima do capítulo 56, quando ele repete o sábado aqui, pelo menos 3 vezes aqui, né, e guardar o sábado, né, essa chamada de Deus com relação ao sábado, né, para que nós entendamos o que é que Deus está dizendo com isso através da boca do profeta Isaías. Que eu acho que a gente eu acho que a grande maioria da igreja, de uma forma geral, não é, tem um entendimento errado, né, da questão do que significa o sábado e da sua aplicação à vida prática cotidiana. Não é? A gente precisa entender isso, né, para que a gente saiba, né, onde nós estamos e onde nós estamos porque Deus nos colocou nesse contexto aqui. Então, no capítulo 56, né, o profeta fala da questão desse sábado e ele vai culminar no capítulo 66, né, trazendo um vislumbre, né, da nova terra, né, da nova terra que vai ser redimida, né, com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isso tem a ver com o sábado? Não é? O que é que isso tem a ver com o dia de descanso? Não é?
ver. Tem tudo a ver. Então, primeiro eu vou só trazer aqui um conceito aqui, a respeito do sábado. Isso aqui não é meu, eu peguei aqui no comentário da Bíblia, e diz assim, a respeito do sábado, o Shabá. Não entenda o sábado como um dia fixo do calendário. Não é isso, não é isso. A palavra sábado vem, ela é oriunda da raiz do verbo descanso, Shabbat. Então, a palavra vem daí. O que Deus propôs, o que Deus instituiu, foi um dia de descanso. Um dia de descanso. Por que isso? No contexto de que Israel entrava em Canaã, o calendário das outras nações não tinham nada a ver com descanso. Nada a ver com isso. Os deuses que eles serviam não traziam essa cultura, não é, do dia de descanso para a devoção e para a meditação naquilo que Deus criou, que Deus formou. Não é? Então, o que Deus está querendo com o sábado, não é nos trazendo para esse contexto aí. Então, o sábado é um sinal da aliança que aponta para um estilo de vida de devoção ao Senhor. Por quê? Porque a natureza do sábado, ela reorganiza a vida semanal nos princípios de Deus. Eu não sei se vocês entenderam isso aqui. Isso é, você vive os 6 dias sendo motivado pelos princípios da lei de Deus. Por quê? Quando eu chego no dia de descanso, eu vou ter justamente essa reflexão de como foi a minha vida, os meus 6 dias de trabalho, sobre a graça do Senhor me conduzindo nesse processo. Então, o sábado tem essa finalidade. A gente para analisar, para refletir toda a ação de Deus na nossa vida, não é? Desde a criação, vindo em toda a história, até o presente momento. O 7º dia, veja só, porque desde o começo até hoje. Por quê? O 7º dia continua até hoje. Nós estamos vivendo no calendário de Deus o 7º dia. Nós trabalhamos 6, mas o contexto geral é que nós estamos dentro do calendário do 7º dia. Por que isso? Porque no capítulo 2 de Gênesis, verso 1 e 2, quando Deus faz o resumo da sua criação, ele não repete a expressão tarde e manhã para o 7º dia. Olha só. Ele faz isso do 1º ao 6º dia. Ao entrar no 7º dia, não há a repetição dessa expressão. E foi tarde e manhã do 7º dia. Por quê? Essa expressão tarde e manhã encerra sempre o dia anterior. Então, o 6º dia foi encerrado. E Deus abriu o 7º dia sem o encerramento dele, apontando para Apocalipse 21 e 22, aonde nós vamos ter a plenitude total desse 7º dia, a redenção plena disso aí. Então, essa realidade e essa verdade do 7º dia é que deve conduzir a nossa vida em devoção e amor e serviço a Deus. Você está vendo como é importante o sábado? Nesse contexto aqui, não de uma forma da lei, de uma forma que obriga, que chama. Não é isso que o sábado está nos dizendo aqui. O sábado está nos dizendo que nós estamos vivendo o 7º dia por causa da redenção de Deus. E nós vamos desfrutar da plenitude dessa realidade quando Cristo vier e restaurar todas as coisas no 7º dia, irmãos. Porque Cristo está vivendo no 7º dia. Por isso que quando Cristo ressurge, não é? Ele ressurge aonde? No 7º dia da semana, que é o dia de descanso. Ele descansou da sua obra até o 6º dia, e ele é ressurreto no 7º dia, mostrando
a realidade do descanso do sétimo dia, a obra perfeita de Deus em Cristo, na ressurreição de Cristo. Olha só que coisa linda. É isso que o sábado representa para nós. É isso que o dia de descanso está nos dizendo. Nós já estamos vivendo, nesse contexto aqui na Terra ainda, de pecado, esse sétimo dia, e nós desfrutamos disso, por isso que nós desfrutamos disso na pessoa de Jesus Cristo. Aonde? Na edificação da sua igreja. Por isso que é tão importante, irmãos, nós entendermos dessa forma, para nós estarmos diante do Senhor, adorando, contemplando, vivendo e aguardando, né, em serviço e adoração a sua volta para redimir plenamente e trazer a realidade viva e perfeita do sétimo dia que nós estamos vivendo. Então, por isso que Isaías, né, não só Isaías, não, toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, ela está falando sobre o sábado, o tempo todo. Guarde o sábado. O sábado não é a data do calendário, não é. Porque Israel não tinha calendário, não tinha data específica, não tinha. Deus não falou, ó, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no domingo você... Não tem isso em Israel. Não existe isso. Nunca teve isso. Você vê que Deus não formou um calendário. Ele deu um dia, ele estipulou esse dia para um dia de descanso, aonde a nação inteira iria contemplar, iria memorizar toda a criação de Deus, o seu governo na história do cosmos. Olha só que coisa linda aqui. E a nação ia se quebrantar, porque isso aponta para a dependência de Deus. O Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos guia, o Senhor é que nos mantém nesse sétimo dia, até que tudo seja restaurado. Olha a expectativa que Deus colocou no dia do descanso, no dia do sábado, para aquele povo e para a igreja hoje. Não é? Então, irmãos, essa é, não é, a nossa... isso que Isaías está falando aqui no sábado, e não só Isaías, como todos os outros, até o próprio Cristo fala sobre isso. Não é? Por que Cristo curou no sábado? Não é? Porque para o judeu daquela época, era um calendário com data fixa, e não era isso. Esse não era o ensino que Deus havia dado. Por isso que Deus vai e faz aquelas coisas no sábado, no dia de descanso. Por quê? Porque ele era o cumprimento do sábado ali. Ele estava mostrando isso. Eu sou o descanso. Ele está lá em Mateus, né, capítulo 11, né, versos 28, 29 e 30. Quem vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é isso? É um chamado para onde? Para o dia de descanso, o sábado. E assim ele faz conosco. Por isso que nós paramos. Né? Nós temos um calendário, né, na nossa cultura. Por isso que nós paramos no sétimo dia da semana. Para o quê? Para contemplarmos, fazermos isso que o Rafael nos levou a fazer. A ler, a meditar e a conhecer mais a pessoa de Deus e desfrutar da sua graça, misericórdia e bondade sobre nós. Irmãos, preste atenção. Deus deu a sua revelação ao seu povo. É uma coisa específica. Não deu a todo mundo. Você abriu Isaías aqui, entendeu o que está acontecendo. Não é porque você merece, não é porque a gente merece, não. É porque Deus nos chamou e compartilhou conosco o seu coração. Já vos nos chamo servos e sim de amigos. Por quê? Porque o amigo compartilha com o outro aquilo que tem, os segredos do seu coração. Olha só que coisa linda, irmãos. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender e aplicar à nossa vida, né, essa prática, esse significado real do que é o dia de descanso diante do Senhor. E hoje à noite nós vamos estar falando também sobre isso. Não só, aqui é uma coisa mais específica, mas vamos começar a caminhar, né, em cima dos 10 mandamentos, inclusive nos 10 mandamentos, né, ele vai falar de guardar o sétimo dia. Olha só que coisa linda isso aqui. Deus nos abençoe, bom domingo e bom almoço. Rafael, obrigado pela sua aula, que Deus te abençoe.